Chegando com mais uma questão da FCC, da Fundação Carlos Chagas. Quando eu coloquei aí redação, é porque em todos os editais da Fundação Carlos Chagas vem um trecho chamado de reescritura de texto. Não é isso não. A reescritura de texto é quando a gente tem um fragmento do texto que eles escrevem 5 vezes de maneira parecida, trocando a ordem, trocando conectivos, mudando a pontuação. E temos também a questão da redação para você avaliar, não para você fazer. Como é essa questão de 2020? Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Esse é um enunciado que a FCC dá Ctrl+C e Ctrl+V. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Eles pegam o assunto do texto e criam 5 alternativas, afirmando, dentro daquilo que o texto falou, coisas que são verdadeiras, mas que podem conter erro de clareza. O que é não estar claro? É você ler e achar que tem alguma coisa em duplo sentido ou ambígua. E o que é está correto? É não ter erro gramatical. Isso eu chamo questão de procurar agulha no palheiro. Porque se a questão é para você simplesmente procurar onde tem um problema de crase, você vai entodoar. Se a questão é para você observar a concordância, você vai no verbo. Mas ele não está mandando nada. Então coloca na tela a sua questão, com muita calma, faça uma pausa e veja o que você marcaria. Vamos lá, meu amigo. Pode ser que ao fazer a leitura, você tenha achado um erro gramatical em 4. Aquela em que você não achou é a resposta. Antes de você preocupar com a clareza, procure com a correção. Mas pode ser que você só tenha encontrado erros em 2 alternativas. Ou porque só tem 2 com um erro, ou porque às vezes você não enxergou. Olha a letra A. Ao colocar na mesma frase os termos chinelos e pirâmides, o autor usufrui de seu talento para um efeito de humor, no qual não estamos isentos. Não é a letra A. O verbo é usufruir. Mas a forma verbal não é usufruir. É usufruir com I, então é usufruir. Da mesma forma que se o verbo é construir, não é construir, né? Mas é constrói, com I, e não com E. Então nós já temos um erro ortográfico na letra A. Então não é a resposta a letra A. Na tela? Na letra B de bola, está dizendo assim: é notória a capacidade que tem esse cronista de, por meio de um humor sagaz e extremamente crítico, levar seus leitores ao riso irônico. Posso garantir para vocês que a letra B de bola não tem erro gramatical. Então, se você marcou a letra B de bola, por enquanto você está acertando. Letra C. Conquanto não se deve rir da técnica e da ciência, esse autor as submete ao ridículo quando as atribui o valor da preguiça de que lhes motiva. Aí, meu amigo, nós temos um erro. Quando ele fala de técnica e ciência, e quando ele fala que o autor as submete, esse as está certo. Porque o autor submete a técnica e a ciência. Submete elas, as submete. Ok. Mas vai lá. Quando na letra B, ele ainda fala que as atribui o valor da preguiça, esse as está errado. Atribui o valor da preguiça a elas. Então não poderia ser as, tinha que se lhes atribuir. Então o que acontece é que o pronome o, a, os e as, que pode ser um artigo definido, né? O caminhão, a moça, os problemas, as soluções, mas eu ouvi, vi ele, é pronome. Diferentemente do pronome lhe e do pronome lhes, tem valores de funções sintáticas diferentes. Por exemplo, esses pronomes aqui
são objetos diretos, e esses pronomes aqui são objetos indiretos. Então, quando a letra B de bola, vai lá de novo, B não, C de casa, usou o autor as submete, então quando eu falo aqui, ó, submeteu os alunos a uma prova. Eu tenho o verbo submeter, cujo complemento é os alunos. No complemento os alunos, a gente começa com o artigo os. Ali não tem uma preposição. Ali não está escrito dos alunos, aos alunos, pelos alunos. Então isso é um objeto direto. Portanto, a construção seria submeteu-os. Ok? Então, submeteu-os, objeto direto. Agora, quando você pega a letra C de novo, está dizendo aqui, ó, na letra C, quando as atribui o valor da preguiça. Então, por exemplo, atribui um valor aos alunos. O que eu tenho aqui? O verbo atribuir. Você vai atribuir o quê? Um valor. Mas você vai atribuir esse valor a quem? Aos alunos. Observem que agora não está mais os alunos. O artigo está aqui, mas com a preposição a. Então aqui vai ser atribui-lhes um valor, ou atribui a eles um valor. Então na letra C, veja lá, teria que ficar assim, esse autor as submete ao ridículo quando atribui a elas o valor da preguiça. Então só de achar esse as incorreto, eu continuo marcando a letra B de bola. Se você por enquanto marcou a letra B de bola, você continua acertando. Olha a letra D. Até mesmo as artes não deixam de escapar dos atributos da preguiça, cujos se tornam essenciais para seu desempenho de grandes criações. Posso garantir que tem um erro gramatical aí, no cujos. Aliás, fique de olho no cujo. O cujo é um pronome relativo com o qual a maioria de nós não tem uma intimidade muito grande. Nós não utilizamos o cujo no nosso dia a dia. E uma das coisas, a coisa primeira que a gente fala quando a gente dá aula, é que o pronome cujo, ele não pode ser seguido de artigo. Então eu não posso colocar o homem cujo o filho é meu aluno. Mas vai na tela. Não está escrito cujos os. O erro da letra D não é esse não. O pronome cujo, ele deve concordar com um substantivo que vier depois dele. E na letra D, você está vendo, cujos se tornam. Não seria cujos se tornam, tinha que ser assim, que se tornam. E não cujos se tornam. Então, quando eu falo assim, pais cujos filhos são desobedientes, tem muito trabalho. Pai cujos filhos são desobedientes, tem muito trabalho. O cujos concordou com o substantivo filhos. Se fosse filhas, pai cujas filhas. Se fosse família, pais cuja família. E outra coisa, o pronome cujo, ele está correto quando ele indica posse. São os filhos deles, os filhos dos pais, tá certo? Então, se você marcou a letra B de bola, por enquanto você está no páreo. Na tela, a letra E. Estaria numa lei do mínimo esforço as razões segundo as quais nosso trabalho seria amenizado no caso de satisfazermos a nossa preguiça. Entre a letra B de bola e a letra E de escola,
acertou quem marcou B de bola. A letra B de bola tem um erro. São as razões que estariam numa lei do mínimo esforço. Tem um erro de concordância. Estariam nessa lei as razões segundo as quais nosso trabalho seria amenizado. Então a letra E, olha aí, tem um erro de concordância. Quem acertou, marcou a letra B de bola. Agora vem cá. Eu achei de cara na letra A o contribui, mas tem outro problema na letra A. Olha aí. Ao colocar na mesma frase os termos chinelos e pirâmides, o autor usufrui, com I, de seu talento, para um efeito de humor do qual não estamos isentos. Você não está isento de algo. Portanto, você não está isento do efeito de humor. Então, o efeito de humor do qual não estamos isentos. Na letra C de casa, além do as atribui, é o valor da preguiça que as motiva. Motiva a técnica e a ciência. Motiva elas. O verbo motivar é transitivo direto. E ainda na letra C, é conquanto não se deva rir. Conquanto significa embora. Eu não falo assim, embora não se deve rir. Não, embora não se deva rir. Então nós temos um erro. Deva, lhes atribui e lhes motiva, ou as motiva. Ok? Então, temos aí comentada essa questão de redação de 2020 da FCC. Por falar em FCC, se você é uma pessoa que está estudando para concurso e tem o edital publicado, ou ainda não tem, mas sabe que geralmente a banca FCC é quem realiza o concurso, uma dica. Aqui no nosso site, www.ivalonline.com.br, nós temos um curso lá chamado Português Exercícios da Banca FCC. Então, todos os assuntos, e o curso é dividido por assunto, pronome, verbo, concordância verbal, crase, pontuação, regência, análise sintática, período composto, todos os assuntos. Eu divido tudo isso aí por assunto e faço uma sequência de questões da banca FCC. Obviamente fazendo uma anotação, que vai ser mais organizada do que essa, porque aqui está tudo misturado. Lá eu vou fazer anotações de concordância, depois anotações de crase, depois anotações de pronomes e por aí vai. Então, a FCC é uma questão fácil, não, a FCC é bem elaborada. Vai lá, www.ivalonline.com.br.